Roberto tentaria uma união ilícita se não tivesse topado com um reduto insuperável. A honestidade da rapariga, que cognominamos por Jenny. Os pais, por sua vez, eram da antiga têmpera, em que a honradez é virtude de primeira grandeza e joia de primeiro quilate, e não pode deslizar pelas ribanceiras assim sem mais nem menos. O homenzinho estava seriamente enfeitiçado pela cantora e não podia dormir nem comer, nem beber, nem... Enfim, todos os nem que a paixão conserva em custódia para estas ocasiões em que se tem de exprimir uma enfermidade, que é inexprimível, enfermidade pior que a disenteria, que um ataque de tênia. Consultou o livro do destino sobre o passado e sobre o futuro, volvendo as páginas para trás e para diante, e nada viu na sua obliteração visual que se lhe afigurasse inconveniente a um casamento clandestino, primeiro tomo. E embaçou a rainha com casar-se às ocultas, escondendo a caça no seu aviário de coleções de todas as espécies, brancas, louras, morenas e talvez africanas. Isso não ficou averiguado, nem reza a história. O que a história diz, e são pontos incontroversos, é o seguinte: que a rainha, quando foi do segundo casamento clandestino com a condessa de Essex, descobriu a trapaça, esconjurou, esbravejou, esperneou de raiva, verificando-se ipso facto, com a recidiva do aleve, que nada valeu ao marido esconder a mulher atrás da porta, que resultaram tremendas revoltas no lar comum, da rainha e dele, que a vida se lhe foi tornando intolerável, amarga, azeda e ardendo-lhe como pimenta, que, um alimento que se deita todos os dias à mesa, acaba por ser repulsivo ao estômago. Que foram todas essas tempestades que produziram o naufrágio da segunda viagem em demanda da Citéria, pátria de Vênus Afrodite. Repito ao leitor que isso está na história. Pode ser que eu pusesse aqui umas lentejoulas e uns arrebiques com turmalinas, que são as pedras mais desacreditadas que conheço, isso para acepilhar o conto, e com esses atavios torná-lo apetitoso e digerível ao paladar de sabores exigentes. Mas a verdade verdadeira é que o reincidente conde abandonou a segunda esposa clandestina dentro de poucos tempo. E não consta que tivesse contraído mais consórcios clandestinos ou não. Sabe-se somente mais estes itens. Que a rainha quis casá-lo com Maria Stuart, que esta não concordou, e fez muito bem, que o mandou em 77 aos Países Baixos, encarregado de missões políticas. Que lhe conferiu o título de lugar-tenente da Inglaterra para engrandecê-lo, que pretendeu casar-se com ele e não o levou a efeito por haver morrido o lugar-tenente em 88, com grande desapontamento dela. E agora por minha conta. Que este conde de Leicester sozinho dava para encher as peripécias de um romance em 5 tomos, em folho, que, em se tratando de Tuna personagem assim ridiculosa, não há contratá-la com ridiculeza. E é o que aqui fiz, rogando todavia 1000 desculpas ao austero leitor por haver perdido a tramontana da gravidade. Do cômico vamos passar ao trágico, para equilíbrio das sensações. Capítulo 12. A noite de São Bartolomeu. A história não registrou até agora nenhuma página mais negra nem mais horrível do que a de França pela inexorável trucidação dos huguenotes na noite de 24 de agosto de 1572, carnificina essa que a faz retroceder à barbaria selvática dos Caraíbas das Antilhas, ou dos Hotentotes africanos. A reforma de Lutero, secundada mais tarde por Calvino, havia se implantado em França, na Alemanha e na Inglaterra com geral aceitação dos livres pensadores por vir desbravar a senda obscura e exclusivista, em que a Igreja Católica, a loba romana, se arrastava, sem deixar à humanidade o direito de conhecer e analisar racionalmente a letra dos Evangelhos de Jesus Cristo, atribuindo-se a ela somente a acuidade para o estudo e assimilação da lei divina, entendendo que tais predicados penetrativos cabiam apenas, e privativamente, a argúcia dos diplomados em teologia e teogonia, e impondo aos homens a sentença de Tertuliano. Que de absurdo um credo! Dali o advento do protestantismo. Cindiram-se as opiniões entre católicos ultramontanos e adesistas protestantes. As divergências estribavam-se nos seguintes pontos: definição da fé, caracteres internos da doutrina e disciplina e forma externa do culto,
A Igreja considerava-se como sendo o juiz e a guarda únicos da verdade revelada nas Escrituras, conservada pela tradição, interpretada e definida pela autoridade dos concílios e dos papas, e escondida ao vulgo ignaro, olhado como autômato nas imposições dogmáticas desses concílios prepotentes. O apego e escravidão das massas embrutecidas, manietadas pelo dogma e obcecadas nas trevas de sua própria indiferença pelas investigações da revelação superior, emanada do alto e transmitida ao mundo pela voz do Messias Redentor, era já uma tácita e antecipada insurreição contra quaisquer doutrinas que porventura viessem alterar as regras religiosas a que a sociedade devia curvar-se com o maior e o mais indigno servilismo. Essa insurreição tornou-se insopitável com o advento das guerras religiosas em França, centro cardeal da oposição ao calvinismo, onde se travou em 62 a primeira luta com a Batalha de Dreux, a segunda em 67 com a de Saint-Denis, seguindo-se uma explosão em 69 com os combates de Jarnac, Montgomery e Moncontour e travando-se em 70 a Guerra de Amélie-Duc. A obra de maldade diabólica, a hecatombe dos protestantes que deixa a perder de vista as atrocidades canibalescas de Nero e de Calígula, os maiores monstros conhecidos na história até então, foi combinada entre Catarina de Médicis, a alma negra do movimento, seu filho o Duque d'Anjou, a Duquesa de Nemours e os Guises, membros do tronco de uma família que estivera ligada a Francisco I, marido de Catarina, na luta contra Carlos V, sendo que um deles, Francisco de Lorena, assassinado pelo protestante Poltrôs de Mary, teve o desforço da sua morte vingado por seu filho e sua mulher, a Duquesa de Nemours. A família dos Guises compunha-se dos seguintes membros: Cláudio de Lorena, João de Lorena, Carlos de Guise, Cardeal de Lorena, Henrique I, Duque de Guise, Luís de Lorena, Cardeal de Guise, Carlos de Guise, Duque de Lorena e Henrique de Lorena, uns descendentes dos outros. Como elemento, mais passivo que organizador, entrou também no conflito o filho de Catarina de Médicis Carlos IX, caráter versátil e irrefletido, mas indômito, como se viu das peripécias deste romance, e como se verificará mais claramente do relato minucioso do morticínio, adiante vagamente bosquejado com as pálidas tintas da história, obediente à tradição ligada pelos historiadores Brantôme, Davila, Capilupi e Henrique Martin. Não obstante, o monarca reinante sucumbiu dolorosamente, e aos poucos, cheio de remorsos, minado por uma paixão infeliz, sendo verdade que carregou com as responsabilidades de um crime, cujas peripécias não maquinou e cuja execução não desejara. O Duque de Guise não deixou de pagar o seu tributo à justiça divina, pois foi assassinado em 83 a mando de Henrique M, irmão de Carlos IX, e seu sucessor no trono, o qual votava ao duque um ódio figadal e insopitável. Assim, a obra de Calvino implantada em França e na Suíça, que lhe foi berço, ele a deixava ao exame dos livres pensadores e dos espíritos emancipados do dogmatismo e da rotina ao partir desta vida em 64, 10 anos antes que se inflamasse a chama do fanatismo, atiçada pela Cúria Romana, animada por ambições subalternas, que tais eram as da rainha-mãe, escudada em vinditas rancorosas, mas inoportunas, e terminada pela mão fascinorosa de energúmenos assalariados ou tangidos pela embriaguez do sangue e do ódio. Foi esse mais um traço vivo da situação em que vive a humanidade confiando-se a governo, nem sempre judicioso, das testa-coroadas, dos privilegiados do sangue, a quem os destinos dos povos são entregues discricionariamente. É uma verdade que há de raiar o dia em que liberdade, igualdade e fraternidade será a divisa dos povos, divisa-se aliás trazida hoje pela bandeira da França, depois das conquistas de Napoleão, o triunfador da liberdade. No reinado de Carlos IX era chefe dos protestantes o almirante Gaspar de Coligny, comandante de grande valor, caráter leal e austero, a quem Catarina de Médicis respeitava pela superior influência moral que esse diplomata exercia na política. Depois de assinada a paz de Saint-Germain, Coligny foi atraído à corte dos Médicis, e Carlos IX logrou cativá-lo carinhosamente com solícitos cuidados e concessões.
O velho almirante confiou-se ao rei e aos seus, pouco antes seus inimigos, não tanto por julgar-se garantido, mas com a intenção de contrabalançar a facção espanhola, amainar as tempestades em França, amegar os seus insurgentes, esgotados pelas guerras civis, empregar as energias nacionais em estancar uma guerra estrangeira nos Países Baixos, que ensanguentava o Duque d'Alva, organizar uma expedição que, no seu entender, tinha por escopo estender as fronteiras francesas e levantar do enfraquecimento o protestantismo nesse país. Quando ele considerava uma aventura todo esse vastíssimo programa, foi chamado a Blois, onde estava estabelecida a corte do rei, isto em setembro de 71. O monarca recebeu com as seguintes palavras: Nós vos possuímos agora com grande júbilo. Não nos escapareis jamais. Mais tarde interpretaram estas palavras em sentido sinistro, mas a verdade é que o rei, sujeito à tutela da mãe dos Guises, o desconfiado do irmão, o Duque d'Anjou, procurava coligar-se ao almirante, que ele considerava uma potência na opinião pública e no seio dos dissidentes religiosos. Não era, portanto, o sentimento moral que o animava, mas o individual a guiá-lo nesse consórcio macabro. Caprichoso em demasia, fantástico nas suas inspirações, às vezes até desvairado, era todavia inábil para tamanha perfídia. Se fora capaz de cometer um crime, parece que o raciocínio não lhe deixaria tempo a meditá-lo nem ao coração a executá-lo. Entretanto, o que se não pode contestar é que, embora fosse homem furibundo, não estivesse agindo de boa fé, pois que não lhe seria dificultoso falseá-la sempre que a fantasia o autorizasse. Como quer seja, recebeu o almirante como a um salvador, concedendo-lhe todas as deferências para ele e para o seu partido e, ao entrar em Paris, deu-lhe o lugar de honra à sua direita no coche real e, mais tarde, mandou construir a seu pedido uma pirâmide na rua Saint-Denis, em frente à casa de um mercador, Gastin, que foi queimado vivo por haver cedido a sua casa para uma reunião dos protestantes. Carlos IX parecia enfim regular-se pelo próprio critério, emancipando-se da tutela da rainha-mãe. O partido loreno e os Guises resvalavam para a desdita. Os ultramontanos católicos começavam a deblaterar e a pregar contra o rei. Sob de Sanfoix atacava-o ferozmente e insistia com o Duque d'Anjou para prosseguir na obra de aniquilamento dos heréticos, aparentemente abandonada pelo monarca. Quanto a Catarina, não havia dúvida de que ela nutria a ideia de destruir os chefes protestantes e, particularmente, Coligny. Falsa, incapaz e pérfida, mas vacilante e resoluta, enrodilhada nas próprias intrigas, ela dividia-se entre a ambição do poder, o temor dos Guises, seus grandes aliados, e a preferência por seus filhos Duque d'Anjou. O fundo da sua política era a mentira e a traição, mas também nos aparece bem mais própria a explorar as ocasiões do que a fazer nascê-las. Todavia, se podemos contestar-lhe o mérito de sozinha combinar de mão certeira o urdimento da conspiração, não é dubitável que de longa data empenhará sua colaboração na sangrenta obra canibalesca, que a facção ultracatólica vinha de longe maquinando com implacável tenacidade. Conta o historiador Capillo P que em 68 teve ela um entendimento com o núncio romano, e este insuflou-a a apressar em fã da obra. Catarina pensou que ela e o rei só alimentavam o objetivo de apresar um dia o almirante e seus adeptos, e levantar-lhes memorável fogueira. Mas, ao passo que o chefe dos huguenotes alimentava o rei com os mais vastos projetos, que eram estender as fronteiras e os domínios da França, reorganizar a marinha, dominar o poder espanhol, não só nos Países Baixos como no Novo Mundo, à medida que o grande patriota visava harmonizar as divisões do partido, ocupando todas as suas forças e vontades nos empreendimentos nacionais, o odioso conluio organizava-se em volta dele. A Guarda Francesa, corpo da elite criada em 63 por Carlos IX para guarnecer as ruas, onde ele estivesse alojado, e cujo nome sinistro relembra os morticínios de Cabrieres e Memedol, esvaziou os arsenais de La Rochelle, que era a praga forte dos protestantes, sob pretexto de armar a frota para a expedição aos Países Baixos.
A facção espanhola, os Tavanes, os Gondi e outros combatiam abertamente os planos do almirante. Os Guises introduziram sucessivamente um exército em Paris, gentil-homens de seus inumeráveis feudos, espadachins instruídos por eles, clientes de todas as condições, que lhes favoreciam o partido. Apoiados sobre o poderoso clero de Paris e sobre o grosso da população, sustentados por uma parte da corte, eles apareciam já como dominadores da situação. Os protestantes, ao contrário, conquanto representados na capital pela nata dos seus chefes e homens de espada, não eram em número suficiente para se protegerem e defender os seus correligionários. Rumores sinistros vinham-lhes aos ouvidos de todos os lados, violentas objurgatórias eram espalhadas, os bispos Sorbin e Vigor, o franciscano milanês Panigarolo e 100 de outros investiam contra eles e, como os demagogos da antiga Grécia, pregavam a sua exterminação. Mas, por natural altivez, o dever os retinha em torno de seu chefe. Quanto a Coligny, sem fechar os olhos ao perigo, confiava-se ao rei para dominar a situação, acobertar-lhe o partido e realizar os seus patrióticos projetos. Era tal a sua confiança no monarca que lhe remeteu, antes da época prefixada para o Tratado da Paz, 3 mandados de segurança em favor dos protestantes La Charité, Sancerre e Cognac. Demais, o rei havia dito recentemente que preferia ser arrastado pelas ruas de Paris a entrar na guerra civil. Depois de haver por muito tempo vacilado, tergiversado, dissimulando, Catarina de Médicis entrou decisivamente em luta contra o almirante Coligny, cuja influência parecia ameaçar a sua, pronunciando-se pelo partido espanhol e pelo Papa, atormentando Carlos IX para arrancar-lhe a promessa de paz beligerante e, enfim, dar corpo aos vagos pensamentos que flutuavam em seu espírito, desde muitos anos, no sentido de desfazer-se do almirante. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Foi sob seus auspícios que em meio desses conluios foi celebrado na Notre Dame o consórcio do protestante Henrique de Navarra com Margarida de Valois, irmã de Carlos IX, a qual tem representado importante papel neste romance. Este casamento misto era um traço de aliança e de paz com as reformas, e o rei assim o entendeu, malgrado a oposição da Santa Sé. Quem duvidaria da sua boa-fé? Essa cerimônia era para os católicos a abominação da desolação. Eles haviam predito que as núpcias seriam vermelhas, quer dizer, manchadas por uma carnificina. Malgrado as fúrias gerais, o consórcio celebrou-se a 18 de agosto, durando as festas 4 dias. Na mesma data das núpcias, Carlos IX era induzido a assinar uma ordem aos governadores para deterem toda a correspondência particular e quem quer que pretendesse atravessar as montanhas, isso durante 6 dias consecutivos. Ora, o 6º dia foi o 24 de agosto, dia de São Bartolomeu. Coincidência curiosa, fortuita talvez, mas original. A trucidação estava marcada para o dia do enlace do príncipe Henrique com Margarida, por meio de um combate simulado, mas a farsa não se verificou, sendo os protestantes vaiados, ridicularizados, esbordoados, detidos num verdadeiro inferno, enquanto que as suas mulheres eram despidas e abraçadas por dançarmos ortodoxos e bailadores impudicos, que maculavam a austeridade de costumes e o decoro dos huguenotes. Foi por esta ameaçadora comédia que Catarina e os Guises, com seus sequazes, premeditaram a formidável hecatombe. O primeiro ato foi combinado entre 2 mulheres. Catarina mandou chamar secretamente a duquesa de Nemours, viúva do primeiro duque de Guise, cognominado Balafré, que havia sido morto pelo protestante Poltrot, convidou a vingar-se na pessoa do almirante Coligny, combinando também a destruição total dos huguenotes, lorenos e políticos, esmagando assim as presunções de vencedores aos Guises. Estes também premeditavam matar Coligny, e para tanto mandaram o célebre Maurivert esconder-se durante 3 dias em Saint-Germain a esperar a passagem do almirante. O Facinora ocultou-se atrás de uma janela com um arcabuz carregado. Na sexta-feira 22 de agosto, vindo Coligny a pé de uma reunião do conselho,
dirigindo-se para sua casa da rua Betizzi, a ler uns autos, recebeu a carga, uma bala na mão direita e outra no braço esquerdo. O assassino fugiu a cavalo. Sem mover-se, Coligny mostrou a mão machucada aos amigos, e pediu-lhes que avisassem o monarca. Carlos IX jogava peteca com o duque de Guise e Teligny, genro do almirante. Ao receber a notícia, empalideceu e atirou colérico a raqueta ao chão, ordenando um inquérito, proibindo os burgueses de se armarem, jurando que puniria os culpados, e logo a seguir enviou um destacamento de guardas para proteger o almirante em sua casa. A rainha-mãe afetou hipocritamente grande indignação pelo fato sucedido. O filho, a convite de Coligny, foi ao meio-dia à casa dele, cercando de cuidados com todo o interesse. Catarina e o duque d'Anjou a acompanham. Rão-no, certamente para escutar a vítima. Houve grande agitação. Os protestantes acusavam os Guises da tentativa de assassínio. Os populares, apesar da proibição do rei, tomavam armas, a conselho dos padres. O duque d'Anjou, para não deixar o primeiro lugar aos Guises, a testa do Partido Católico, passeava num carro descoberto pela cidade assoalhando pelo caminho o boato de que Montmorency, o chefe dos políticos, ia cair sobre Paris com um grande corpo de cavalaria, isso no intuito de aumentar o terror pânico em prol da mazorca contra os protestantes. No dia 23, em conselho da rainha, presentes Retzgondi, o chanceler Biragni, o marechal de Tavannes e o duque de Nevers, concertaram um plano sinistro, e marcharam para o Louvre à procura do rei. Hora fatal e decisiva era essa para Carlos IX, ou de glória com Coligny, seu aliado, ou de vergonha com sua mãe, momento de remissão da sua juventude afastada e tormentosa, ou de maldição na história. O destino da França estava suspenso por uma palavra, por um gesto da sua frágil cabeça, por uma inspiração do seu espírito sem bússola, quase insensato. Assim, o rei nada sabia da horrível trama, segundo a opinião militante até hoje. Depois de grande luta com a mãe, e vencido afinal, exclamou: já que achais útil que se mate o almirante, também estou por isso, mas que se matem todos os huguenotes de França, a fim de que não sobreviva algum que me venha arguir depois. Os conjurados passaram o resto do dia e da noite a preparar a execução. Guise, Aumale, Montpensier, o bastardo de Angoulême, todos foram envolvidos no afrontoso conciliábulo. Distribuíram-se os nomes dos condenados à morte, coisa fácil, pois que possuíam a lista nominal dos protestantes de suas residências. O sinal devia ser dado à meia-noite pelo relógio do Palácio da Justiça. Os bons católicos aí estariam para ser reconhecidos por um lenço branco no braço e uma cruz, também branca, no chapéu. Ao deitar-se a rainha, passou-se uma cena característica de seu alanceado estado da alma. Henrique de Navarra e o conde d'Anjou achavam-se com seus gentil-homens no Louvre. Todos os protestantes estavam condenados à morte, exceto esses dois príncipes, pois a vida deles fora julgada em conselho necessária para contrabalançar o partido dos Guises. Disso não foram avisados os matadores, de modo que a sua sorte ficou à mercê da providência, tendo realmente escapado ambos ao morticínio. Arcabuzeiros do regimento da guarda em número de 1.200 começaram a ocupar as posições estratégicas estabelecidas. Os assassinos voluntários armavam-se nos quartéis. O Guise reunia os capitães franceses e suíços e comunicava-lhes a sua fúria selvagem. O animal, dizia ele, está no laço, preciso é que nos saciemos em seu sangue. É o rei que o quer. Era falso, ele não o quisera. No instante de dar-se o primeiro sinal, dizem que Catarina teve um momento de hesitação, não de piedade, mas de terror. Depois, resoluta, mandou soar o sinal no sino do Louvre, ao qual respondeu o do Palácio da Justiça. A seguir, veio com o filho Anjou colocar-se num quarto que dava para o lado da igreja, para melhor apreciar o começo de sua obra infernal. Ouvindo um tiro de pistola, tremeram acovardados os assassinos. Tomados de pavor quiseram dar contra a ordem.
Era tarde. Desde logo o tumulto, os gritos, os sinos badalando, as arcabuzadas, tudo isso dava as matinas de Paris iniciadas. A aurora despontava, mas as sombrias ruas da cidade estavam ainda na escuridão e o morticínio começou ao luar das tochas. Esse dia, o Judeu-Bar se levantou lentamente e agoniado para iluminar essas horríveis cenas. Devera ser duplamente sagrado para os cristãos por ser domingo e data da festa de São Bartolomeu, um dos fundadores do cristianismo. Coligny, velado por Ambroise Paré, o solícito médico da família real, e pelo pastor Merlin, guardado por um punhado de gentil homens protestantes, espalhados nas casas vizinhas, e por diversos guardas do rei, repousava com inteira confiança, acreditando na palavra real, nos tratados, na fé pública e no respeito dos homens. Entretanto, foi por ele que se iniciou a matança. O Duque de Guise não quis confiar a outrem a missão de acabar com essa ilustre vítima, que lhe pertencia a ele só. Levou consigo Aumale, o bastardo de Angoulême, uma tropa de soldados e invadiu a rua Béthisy. Os guardas do rei e o seu capitão insurgiram-se contra o monarca, transformando-se em matadores. O almirante recebeu a todos com tal calma que os miseráveis assaltantes se acovardaram e recuaram. Mas após, um deles varou-lhe o ventre com um golpe de espada e os demais cortaram-lhe a cabeça e levaram-na à família real. A cabeça do chefe dos protestantes foi embalsamada e enviada ao Papa, dizem uns, querem outros que o cadáver for arrastado pelas ruas de Paris e suspenso sobre o cadafalso de Montfaucon. No Louvre a carnificina começou pelas 5 horas. Atacavam-se as vítimas desarmadas como a carneiros, nos leitos, em suas casas, nas ruas, e até na corte, ao lado da rainha, que, de uma janela, assistia à matança. Recomeçou o morticínio na segunda-feira com maior violência e perversidade. Tomavam as crianças, filhas dos protestantes, e atiravam-nas do alto das pontes aos rios, quando não as estrangulavam. As de 10 anos e as de berço eram arrastadas pelas ruas por meio de cordas presas ao pescoço. Cerca de 1000 corpos desfilaram pelo Louvre para Gáudio de Catarina, que tinha prazer em assistir a esse espetáculo macabro. Na terça-feira e dias subsequentes os canibais entregaram-se ao roubo, à pilhagem, a todas as perversidades inquisitoriais, deixando na rua as vítimas descompostas ou estripadas. A matança converteu-se em ignóbil exploração industrial. Matava-se e vendia-se o cadáver à família, ou a vítima era posta a bom preço, deixando-a com vida. Se não, despojavam-na de tudo, abandonando-a nua e ao desamparo. Nos dias posteriores o morticínio começou nas cidades do interior com as mesmas proporções e maldades, não escapando nenhuma cidade onde ele deixasse de mostrar os seus vestígios canibalescos. Calcula-se em 25.000 as vítimas dessa horrível carnificina, que deixa na penumbra a maior hecatombe do mundo. No momento em que o cardeal Silsi recebeu a comunicação do morticínio, ficou tão grato e comovido às alviçaras, que deu liberalmente 1000 escudos ao mensageiro da Boa Nova. Por seu turno, o senhor não estimou menos a carnificina, pois, acompanhado do Santo Colégio, foi processionalmente às 3 igrejas de Roma agradecer a Deus as graças do morticínio de tão nefastos inimigos da religião católica romana. A seguir mandou cunhar uma medalha comemorativa e encomendou ao célebre pintor Vasari um quadro representando a trucidação e depois pô-lo na Capela Sistina com a inscrição: O Papa louva a morte de Coligny. As consequências desses atos de selvageria não se poderiam esperar menos violentos do que o espírito de perversidade e fanatismo que os ditou. Daí, 2 tremendas guerras civis, que enlutaram a França e continuaram no reinado de Henrique M até quase o ano de 89, mas iluminaram a história com o ressurgimento mais vigoroso das ideias livres, do direito de escolha na orientação religiosa dos povos. Assim é que o protestantismo se irradiou mais fulgurantemente em todos os países setentrionais. Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, Inglaterra, Holanda e Suíça, e mais tarde nos Estados Unidos, Canadá e outras terras,
além de estar disseminado no mundo inteiro com proporções embora menores, e subdividido em muitas seitas cismáticas. O seu batismo de sangue era necessário, como sangue de saúde, para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse arrancado às garras da Igreja Romana, que fazia dele um mistério intangível e impenetrável para melhor corvejar sobre as vítimas da sua despótica soberania. Desbastados os caminhos para a marcha triunfal da verdade divina, esse mesmo Evangelho de luz tinha que ser examinado ainda mais detidamente por uma nova sociedade, que ali viria descobrir as facetas diamantinas de outras minas de ouro, desapercebidas ao olho investigador daqueles que se limitam a sondar o que mais facilmente fere a visão material. Era o amanho da terra para a fecundação de nova semeadura, aquela de que os espiritistas haviam de vir mais tarde recolher os frutos, já sazonados. Da lagarta primitiva, que se arrastava indolentemente ao influxo do romanismo, surgiu a crisálida, áurea ninfa, bafejada pela reforma. E a áurea ninfa se transfigura e transforma atualmente na linda e irisada borboleta dourada. Aqui não bastavam as duas singelas asas, porque veio premunida do duplo apêndice para os seus remijos por horizontes mais dilatados, que são os da nova revelação, o Espiritismo. Capítulo 13. O amargoso cálice. Quando regressara de Etólia o duque de Parsna vinha carregando as láureas do triunfo de uma guerra bárbara, em que o sangue correra com abundância, premiando com as glórias mundanais o assassino oficial ordenado pelo despotismo imoderado dos diretores da consciência política dos povos. Malgrado o apostolado do Redentor da humanidade, propugnando a paz, a concórdia, a fraternidade, o perdão das ofensas, perdura a insensível alma da sociedade, que se diz cristã, investindo contra o seu semelhante em lutas inglórias de sangue para vingar direitos e conquistas estreadas exclusivamente na ambição, no despotismo e na defesa de fronteiras. Certamente a obra destruidora do homem insensato não é praticada à revelia do olhar de Deus, desde que tudo tem uma razão de ser, e o mísero calceta terreno não passa de mero agente dos destinos da humanidade a trabalhar pelo seu progresso. Todavia, quanta tristeza nos causam os desatinos que se vêm cometendo na orientação, ou antes, na desorientação governamental do mundo inteiro, onde imperam os baixos sentimentos de barbarismo, de odiosidade, com o fito de humilhar e vencer aqueles que se não submetem ao domínio da força. Se está tudo certo no respeitante à marcha natural dos acontecimentos, desde que tudo se acha confiado a uma geração de homens selváticos, seres que se encontram em expiação neste degredo, instrumentos do mal atuando sobre outros criminosos de outras épocas, desde o incunábulo embalador do primeiro habitante da terra, não é menos certo que o Divino Mestre deixou claramente entender que o céu não se toma de assalto. É que o céu só pode ser conquistado pela fraternidade. Mas esse vocábulo não tem passado de simples registro dos dicionários, sem significação de sentimentos subjetivos, sem nenhuma atenção dos olhares investigadores de quantos se esquivam à filosofia, à moral, às noções da dignidade, que deviam nortear o rei da criação, tão absorvido pela cupidez e pelo orgulho a tal ponto que se tem nivelado ao bruto e na cegueira das suas maldades, deixando ainda transparecer vestígios do homem das cavernas. Com sangue e lágrimas, ainda no século chamado das luzes e da civilização, ainda está sendo argamassado o solo, em que terá de ser plantada a árvore fecunda e frondejante do amor. Com sangue e lágrimas, entretanto, os desbravadores do terreno terão de receber o seu salário mal ganho. Paradoxo do destino? Não. Deus concedeu ao homem o livre alvedrio e não lhe impôs a condição de ser agente do mal, sem o que não seria ele justiceiro e bondoso. Foi somente o homem, que raramente tem empregado com acerto o seu livre-arbítrio, quem desvirtuou esse predicado libérrimo, que lhe foi um dos mais santos patrimônios. Dirão talvez os que ainda não se aprofundaram nas lições evangélicas. Mas, sem esses agentes da maldade, vingando os erros do passado de outrem, não poderia ser estabelecido o equilíbrio da justiça do Criador, encarregando alguém da execução das penalidades. Não há tal. Na sua profunda sabedoria,
Deus teria outros meios e modos de punir seus filhos sem utilizar-se da maldade daqueles que ele de antemão já sabia que se haviam de desviar dos seus nobres deveres de humanidade. A maldade é uma corrupção da lei divina, e, se não fosse, a que ficariam reduzidos a misericórdia, a bondade e o amor de Deus. O mal é obra humana, fruto do orgulho e do egoísmo ambiente, escória da terra, onde o imigrado desacisado é como cego a conduzir outro cego, sem ver que hão de ambos cair no fosso, consoante a passagem bíblica. Bem-aventurados são os que já sabem que esses desatinos vão findar em breve, não com o remate das loucuras desses mesmos que nos dirigem tão mal nos postos governamentais, pois que irão continuar a praticar leviandades em campos safários de outras terras incultas, mas com uma revolução moral de ordem divina, que virá remodelar este planeta, expungindo desse escauracho que lhe entorpece a floração opima do fruto abençoado do amor, na sua mais elevada expressão. Elevemos o pensamento ao Criador das almas, roguemos pelas insurgentes da lei superior para que sejam inspiradas a mostrar-se dignas de sua origem e de seus destinos, forcejando por eliminar de si outra ambição que não há de serem bondosas, e deprequemos pelas continuadoras dos ensinos de Jesus Cristo para que perdoem as maldades alheias, que procurem suavizá-las, removê-las, detê-las, quando e quanto possível. E assim teremos contribuído na medida da nossa deficiência para cumprir os santos deveres de humanidade. Dia virá, como é suave e consoladora esta certeza, em que a vida será uma doce luta em prol da felicidade, não nossa, mas do nosso semelhante, em que derramaremos o sangue para transmiti-lo à vida do nosso igual, em que as armas de fogo serão o fogo abrasador da fé, da paz, da fraternidade. Como dissemos, o Duque de Parma trazia a alma glorificada, mas vinha com o coração enfermo. A sua paixão pela Condessa de Leicester converteu-se em ódio ao monarca francês. Era-lhe pensamento obcecante vingar-se do rei e fora para isso que lhe homiziara em sua casa o criminoso Vítor, aguardando oportunidade para a execução de seus planos maquiavélicos. Historiamos fatos que se estão passando em 74. 2 anos após o morticínio dos huguenotes. Durante esse lapso de tempo nada ocorreu digno de menção, a não ser que a situação continuava a mesma em que a deixamos no último capítulo. Carlos IX, depois da refrega dos protestantes, tivera de enfrentar os ódios que explodiram tremendos no seio de quantos não se haviam conformado com as violências brutais do morticínio de criaturas indefesas, dignas de respeito e da guarda de direitos incontestes. Esses ódios acenderam-se em 2 terríveis guerras civis, nas quais foi ele obrigado a despender ainda maiores esforços do que os já desperdiçados na última batalha de Amélie-Duc. Se por um lado o seu organismo se abatia fisicamente com esse exaurir-se de energias, por outro o espírito quebrantava-se nas desilusões e desesperos, que tais eram viver contemplando o quadro desanimador do seu nebuloso futuro, sem previsões alvissareiras. A amar como seu coração a isso o forçava, ver-se amado como lhe era prova a fidelidade de Matilde e concluir que todo esse estendal de caminhadas pela conquista de um Éden longínquo como que se ia dilatando cada vez mais e lhe era inacessível, porque já lhe baqueava o corpo para vencer o percurso da viagem. A amar assim melhor fora nunca ter nascido. As suas visitas ao palácio de Vincennes nunca haviam sido interrompidas, mesmo após o enlace de Margarida, que, sempre afetuosa pelo irmão e apiedada de seu infortúnio, consentia em acompanhá-lo, aprofundando a sua amizade pela condessa. Nem eram obstáculos ao monarca os intermitentes regressos do conde ao seu palácio para ver a filha, de quem ele nada mais inquiria sobre a sua norma de vida nem sobre o que se relacionasse com propósitos do coração. Apenas vagamente lhe perguntou um dia se lá havia entrado porventura a efígie do Duque de Parma. Ao que a moça respondeu prontamente: penso que não, visto que não lhe ouvi o tropel dos passos. O pai não insistiu mais em indagações curiosas. Entretanto, Alexandre de Farnese aproveitou um dia em que o conde estava em Paris para tentar uma nova investida à moça. Queria esclarecer-se definitivamente. Sentados os 3, falou o duque nesse sentido. A condessa repetiu-lhe os desenganos tantas vezes declarados.
Ficarei satisfeito apenas com uma confissão clara, positiva e última. Ainda ama Carlos IX? Perguntou o audacioso mancebo. Poderia advertir-lhe que não lhe assisti direito a indagar dos segredos de meu coração. Responderia simplesmente que não amava ninguém. Mas, como punição à sua impertinência, declaro que sim, porque sou livre para estimar a quem melhor me apraza. Basta, Condessa, fico satisfeito. Ainda bem. Eu me felicito. Também eu. E, sem apertar a mão da moça, saiu em direção a seu palácio, invocando Nêmesis, a deusa da vingança. Vítor nunca havia violado as recomendações que Alexandre lhe fizera. Vivia recolhido à casa do amo, tratando dos seus cavalos e de outros negócios de interesse doméstico. Apenas de vez em quando ia aos bairros escusos bebericar nas tabernas o seu copo de vinho, reformando as doses, e invariavelmente errava o portão da casa na temulência que lhe empanava a vista. O patrão chamou em particular e teve com ele esta entrevista. Tu já sabes, Vítor, que eu te quero muito bem. Nem precisa confirmá-lo, meu estimado senhor. Ora escuta, trata-se de assunto de grande importância e da maior gravidade. O criado aproximou o banco onde se assentara, para escutar o amo. Pode expô-lo com franqueza, que sou todo ouvidos. Não ignoras que ama a Condessa de Leicester. E que ela prefere o rei de França, já o sabia também. Isso é bem verdade, que acaba cinicamente de me confessar, de modo que eu quero tirar uma desforra, contra o meu rival, visto que é ele quem lhe alimenta insensatas esperanças, não lhe saindo de casa a arrulhar-lhe suspiros. Deve ser uma desforra tremenda, aconselhou o Patife. A mais terrível que se possa imaginar. Só mesmo acabando-lhe com a vida. O que ainda será pouco. Então, depois de morto, queimar-lhe o cadáver. Faze como entenderes. Terás para isso um prêmio de 100.000 francos e a tua liberdade garantida, porque te mandarei piar a Grécia numa galera fretada expressamente. Vítor levantou-se com olhos ávidos como se já vislumbrasse o reluzir do ouro. As suas feições denunciavam as alegrias de um salteador, quando depara riquezas a jeito de serem espoliadas. O pacto está feito, senhor Duque de Parma. Pode ficar seguro de que, dentro do menor prazo possível, o rei de França não soltará mais suspiros à beira da senhora Condessa de Leicester. Como já dissemos, e é ponto histórico, o monarca exauria-se nas lutas guerreiras, mais do que permitia o seu organismo depauperado, e acabou por perder as forças alentadoras. Raramente saía à rua, assim mesmo amparado ao braço da irmã com o objetivo de visitar a constante mantenedora dos seus sentimentos afetivos. Faltaram-lhe as forças finalmente de tal maneira que o inditoso moço tombou no leito, acabrunhado e vencido. Dominava uma debilidade insanável, refratária aos tônicos e a medicamentos outros, que lhe eram ministrados com desvelo. Nem os cuidados da esposa, nem os de Margarida, nem os de Catarina tinham virtude a suavizar-lhe o ânimo e a retemperar-lhe as energias combalidas. O remorso que lhe ficara, como espinho latente, de haver-lhe falecido a coragem para resistir às sugestões de sua mãe no morticínio dos protestantes, em muito contribuía para lancear-lhe o espírito desde esse fatal acontecimento. Por isso, nos instantes de esvaimento das forças, quando as crises de astenia se agravavam, tinha visões sangrentas a dançar-lhe diante dos olhos como espectros vindicantes que lhe viessem pedir severas contas da sua vida. Foi longa a enfermidade, em progressivo declínio de depauperamento vital, deixando o desespero invadir a alma de seus parentes e a mágoa entrar-lhes no coração. Ele sabia que os seus dias estavam contados. Um só pesar o cruciava mais que todos. Era deixar ao abandono de tristonho destino a doce criatura, senhora dos seus pensares, que ficaria à mercê de maiores desenganos, sem uma bússola para guiá-la na defesa dos baixios da existência, como barquinho perdido na vastidão oceânica, oscilando na iminência de ser engolido pelas suas ondas revoltas. Era de um lado ela, sempre formosa e constante na sua sinceridade de afeto,
a surgir-lhe como um anjo para abençoá-lo. De outro, vinham-lhe as imagens de fantasmas horripilantes, de faces empastadas de sangue, de olhos esbugalhados, em atitudes macabras de quem se revolta e investe com ameaças a gritar por vingança, a transudar ódios ferozes. Nem tinha as tréguas do sono para amortecer-lhe as angústias. Alimentos eram exauridos pela alma, vindos do céu em eflúvios nos braços da esperança fagueira a esperança de encontrar no túmulo a paz consoladora dos que nunca foram banhados na vida pelos revérberos do sol de ventura. E assim riam decorrendo os amargos e intermináveis dias e as longas noites tormentosas do seu calvário. Nem a inefável companhia daquele tão generoso servo, que fora Jaques, a levantar-lhe o ânimo abatido, quando carecia de seu concurso nos dourados dias de seu platônico amor, podia agora ser-lhe lenitivo, em meio às profundas amaritudes. O serviçal amigo tinha sucumbido havia um ano a um aneurisma, que se vingara da sua bondade, corroendo-lhe a sensível víscera por onde destilava esse nobre sentimento. O mordomo do castelo precisou de um homem enérgico e forte para o serviço da cavalariça. Pondo arautos em indagações sobre competências nesse mister, foi-lhe enviado um especialista em habilidades para lidar com cavalos. O candidato era Vítor. Expostas as obrigações, foi engajado seu criado. Sabemos que esse homem fatal era propenso a espionagens e ágil nos movimentos de aventuras maléficas. Ninguém no palácio o conhecia, nem o próprio monarca, senão por tradição. Mas em assuntos triviais não sabem monarcas o nome aos seus servos, especialmente os de baixa condição. Fácil, pois, foi a Vítor entrar ao serviço de Carlos IX para pôr em execução planos infernais que ele engendrara previamente. Quando o Duque de Parma recebeu essa notícia da boca do criado, sorriu com riso mefistofélico. Era o início de sua traiçoeira vindicação. Num desses dias veio a Paris o conde de Leicester, e teve ocasião de encontrar-se com Alexandre nos Campos Elíseos, com quem entreteve o seguinte diálogo, sentados num banco da Alameda. Parece fatal a morte do rei, que, segundo consta, está agonizando lentamente, disse Roberto Dudley. Creio que não lhe escapará por nenhuma das portas. O conde não poderia entender a figura. Talvez por um milagre caprichoso do destino. Estão suspensos os milagres, atalhou o duque. Lá está bem perto da sua cabeceira o nosso coadjuvante Vítor, para assistir-lhe os últimos momentos e auxiliá-los a não se demorarem. Como se pôde fazer isso? Com um saco de ouro e um punhal. Entendi, mas as consequências? Não há que temê-las. Somos apenas nós que conhecemos o ardil. Será que a condessa, perdidas todas as esperanças, modificará a sua teimosia em desprezar-me? São problemas do coração até o presente ainda não solucionados. Todavia, nada se perderá em aguardar tempo e sondá-la com habilidade. O meu amigo está autorizado a iniciar, quando o achar oportuno, o exaustivo trabalho de auscultá-la. E para tanto deve louvar-se no beneplácito da minha colaboração, nunca negada em todos os momentos. Creia que jamais lhe serei desleal. Obrigado, respondeu o duque com grandes alentos, apertando-lhe a mão, reconhecido pela solidariedade do conde. Outro não podia ser o procedimento de um homem de caráter. O leitor riu-se. Dou-lhe os meus parabéns porque ele nota distintamente os vestígios da dignidade nas finas estrias das sorridentes faces. Há vocábulos de que muitos homens perdulários se utilizam para seu consumo particular e que apenas lhes são conhecidos por tradição através da definição dos dicionários. Este, por exemplo. Caráter, sinal traçado, ou escrito, ou gravado. A marca com ferrete no gado é caráter. Riu-se outra vez? Pois não tem motivo. Esta explicação é do respeitável lexicógrafo Domingos Vieira. Caráter é tudo, inclusive marca de gado, e foi talvez nesse sentido que o conde o entendeu, por ser boa res. Questão de fazer as coisas à pressa, pois, se ele lesse até o fim da página,
Lá encontraria o desdobramento do vocábulo com hermenêutica mais digna, todavia, assinalando que o caráter pode ser bom, ou mau. Tem um amigo que, quando quer menoscabar alguém, diz. Aquele é de marca, ocultando por metáfora a intenção de chamar-lhe canalha. Quando o conde afirmou ser homem de caráter, não elucidou a qualidade, se boa, se má. Em tempo algum terá o duque direito a reclamações. Vai hoje para Londres? Perguntou este. Sim, a rainha Isabel irrita-se, quando não sou pontual no regresso. Divirta-se, seja feliz. Adeus. E separaram-se. A condessa estava ao corrente da gravidade, em que se encontrava o monarca, por intermédio de Lúcia, que ia diariamente ao castelo buscar notícias fornecidas com solicitude pela princesa Margarida. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Se por um lado Carlos IX sofria mais por ela do que mesmo por si, a moça não padecia menos, sabendo esvair-se aquela vida tão preciosa para os seus alentos em meio ao seu infortúnio. Como ficaria tão só no mundo, se ele lhe faltasse? Como compreender a vida nesse deserto sem oásis, nesse oceano sem faróis, nesse campo sem bosques, sem flores, sem frutos? Eram seu alimento lágrimas e soluços incontáveis, eram-lhe desabafos as imprecações contra as grilhetas com que a fatalidade a retinha no ergástulo da matéria. Assim iam passando longos e pesados os dias, sem delir da memória a figura desse homem amado, até que a agonia da morte dele se anunciou. Numa manhã houve um alvoroço, que a todos contaminou no Palácio Real. Os parentes do rei rodeavam-nos solícitos, multiplicando-se em providências urgentes, todas elas no sentido de mitigar-lhe as aflições. Ambrósio Paré, o desvelado médico, que raramente se afastava do enfermo, subministrou-lhe remédios tendentes a levantar-lhe a energia e a restaurar-lhe a circulação do sangue, dilatando-lhe a vida por mais tempo. O doente à noite apresentou alguma calma e parecia haver adormecido, algo influenciado pela ação de um sedativo receitado pelo médico. Para que o enfermo dormisse mais sossegado, coisa que não fazia desde muitas noites, todos se retiraram do aposento em que ele repousava, e deixaram-no envolto em sombras de tranquilo sono, talvez o último. Vítor não era estranho a nada do que se passava, porque havia descoberto uma pequena porta ao fundo do aposento do monarca, espécie de abertura por onde se escapa quem deseja subtrair-se às vistas de pessoas incômodas no seu quarto de dormir. Tendo-se familiarizado com um criado, que governava o corredor ao fundo do castelo, graças a uns tantos francos com que lhe untava as mãos, não lhe foi difícil vigiar todos os movimentos que se faziam em torno a Carlos IX. Foi assim que ele soube do alvoroço desse dia e à tarde redobrou de vigilância, triplicando-a à noite. Através da porta escutou o médico aconselhar repouso ao enfermo. Eram 11 horas da noite. O rei moveu-se, dominado pela pirexia abrasadora, que o deixava em suores inundantes. A sede devorava então. Pediu água, gemendo. As sombras das lâmpadas, veladas para amortecer a luz sobre o aposento, escondiam o vulto de Vítor, que se aproximara cauto e precavido. Dê-me água, implorou o desalentado moço. Então o intrometido enfermeiro chegou aos lábios do rei, sem que ele o distinguisse, uma copa com o líquido de que o moribundo sorveu metade do conteúdo. Eram 3 grãos de rosalgar diluídos em água e mel de abelhas, que o infame sujeito havia dado a beber ao sequioso agonizante. E, havendo terminado a sua obra execranda, o assassino fugiu pela mesma porta, e veio ocultar-se em seu aposento aos fundos do castelo para escapar às vistas de quem quer que fosse, até a manhã seguinte. O veneno e a traição, escreveu Shakespeare, são a mão direita e a mão esquerda do crime. A agonia do desventurado jovem foi lenta mas horrorosa, como nos casos de distanásia. A pessoa incentivava-lhe as entranhas e fê-lo gritar com estridor. Ambrósio Paretus canejava na sala contígua, encostado a um sofá. Despertou com os gritos agudos e correu acudir. Tentou reanimá-lo,
recorrendo a algum calmante anódino, mas era tarde, o moribundo exalava o último suspiro, balbuciando, com os olhos vidrados, o nome de Matilde. Todos os parentes, alarmados pelo alvoroço, foram despertados para assistir à consumpção da irreparável desgraça, desgraça para os que não compreendem o sentido da vida. Isabel, a esposa do monarca, caíra sem sentidos. Margarida de Valois soluçava abraçada ao corpo inanimado de seu querido irmão, e Catarina de Médicis contemplava-o de olhos serenos, enxutos, parecendo superior às lágrimas, que, se lhe ressumbrassem, talvez a viessem interpelar, perguntando-lhe: por que choras, mãe cruel, mãe desamada? Que fizeste de teu filho? Por obrigação das leis vigentes, Ambrósio Paré, antes do enterramento, procedeu à necropsia do morto, apurando que lhe parecia haver morrido envenenado. Fora um mistério esse desfecho. Os clamores da notícia correram rápidos pela cidade nessa alvorada de uma manhã primaveril. O sol saudava radiante a partida de uma alma que se desagregava da carcaça material para os seus remijos à imortalidade. Mas, antes dessa saudação, que entrava no castelo numa carreira de louca, com os cabelos revoltos, olhos incendidos, arroxeados, espavorida pelo horror da infausta nova, era Matilde, a pobre moça tão experimentada pelas angústias, que viera ali revolver-se, repastar-se ainda mais no martírio para deleite do inferno que lhe ia na alma. Quando entrou à porta do palácio num desvairamento de alucinada, esbarrou com Vítor, que lhe deteve brandamente os passos, e a fitou com insolente olhar de fera saciada no sangue da sua presa. Enfim, disse ele com um sorriso de escárnio, chegou a minha vez. Maldito! Riste da morte daquele por quem choro. Sim, a morte ele a bebeu mais rápida neste copo. E mostrou-lhe o vaso, ainda com metade do veneno. A condessa teve um lance de desvario, um ímpeto de loucura, uma escuridão do raciocínio, e, tomando o copo num movimento subitâneo e irreprimível, ingeriu o resto do líquido corrosivo. E correu, ainda mais alucinada, escada acima, em direção à sala mortuária, atropelando a massa enorme de povo, que ali se aglomerava contrito, até chegar ao esquife do morto, deixando-se resvalar sobre o cadáver de seu querido, ao qual se abraçou freneticamente, beijando-o pela primeira vez e exclamando em brados angustiosos e sibilantes: Carlos, Carlos, meu amado Carlos! Tu me disseste um dia, diante da Virgem, na nave da sua igreja, que lá do fundo do báratro, onde estivesses mergulhado, e se aí fosse eu julgada, tu me havias de erguer nos teus rígidos braços, como a um tesouro, e gritarias bem alto, desafiando a cólera do mundo: És minha, neste pélago infernal. Pois bem, aqui me vou ao teu encontro, meu esposo, para o abismo da morte, para a aliança imortal, para... E não pôde falar mais. Rolou ao chão com olhos vítreos, a estertorarem ânsias agoniadas, a vasquejar, em grandes convulsões, com as mãos segurando a gorja, a boca espumante, a expressão do terror, e, soltando um grito estridente, revolveu-se no solo onde expirou, com enorme assombro de todos, que não se atreveram a afastar essa criatura mártir a quem Margarida evitava fosse interrompida em seu desvairamento, e a cuja dor sagrada todos se curvaram, sem poder reprimir a torrente de lágrimas, que a muitos arrancou, espontânea, sentidas na sinceridade dos corações magnânimos. A esforços da princesa, sempre leal amiga, o cadáver de Matilde seguiu do rei de França, aureolado este pela imponência do fulgor mundano, que se restringe a glorificar os mortos depois de havê-los apedrejado em vida. Ao enterro da filha compareceu o conde de Leicester, de olhos obnubilados pelo vexame, e de cabeça curvada pela mágoa. Vexame e mágoa eram os arietes com que a natureza e as lições do mundo, como bombardas sucadoras, precisavam abrir em seu coração, baldo de sentimentos nobres, alguma fresta por onde entrassem gotas de sangue inovador de virtudes dignificadoras, nunca por ele sentidas. O Duque de Parma teve ciência pormenorizada dos sucessos dessa triste e lutenta noite,
descrita pelo seu criado. Nunca contara com o inesperado desfecho, e caiu em grande torpor de ânimo e de humilhação pela atitude de Matilde. Não se dispôs a seguir o cortejo fúnebre. Recolheu-se ao seu palácio e deixou tombar a cabeça sobre as mãos, meditativo e sucumbido, assim permanecendo por longas horas, sem dormir nem alimentar-se. No dia imediato seguia a viagem sem destino pelo mundo afora, onde não existissem vestígios dessas recordações funestas, nem pudesse haver quem as rememorasse. Nem mesmo se lembrou do criado Vilanás para resgate do preço da sua infâmia, pois não o embolsou da miserável empreitada, visto haver-lhe saído trunfo às avessas. O verdugo ficou fulo de indignação e exclamou, furibundo: grande ladrão! Bandido! Oxalá que um raio te fulmine! Com o calote, findara a sua amizade ao duque. Houve um coração, palpitante de bondade, que muitas lágrimas verteu pela desditosa Matilde, foi o da piedosa Lúcia. Depois de muito pranteá-la, exclamou conformada com a vontade divina. Enfim, a condessinha foi para os anjos. Conclusão. Leitora, se crê em Deus, não chore. Não julgue nunca jamais que a felicidade exista na terra. Já Voltaire dizia: deixaremos este mundo tão estólido e tão mau qual o achamos quando aqui chegamos. Quando foi que já se ouviu alguém dizer: sou feliz? E, se o disse, mentiu. Ah, todos seríamos felizes, sim, se o quiséssemos. O ponto era seguir as pegadas do instrutor divino, que andou a sangrar os seus humildes pés nas sarças e pederneiras desta via crucis terrena, e poucos são os que o tomaram a sério. Por isso mesmo é que vivemos a cometer desatinos, que a incidir em desvario lançar fogo ao código chamado Evangelho, tão divulgado e, no entanto, não sabido. Daí esse desmoronar de quimeras, o desfazer-se da esperança, o destilar do fel no coração, o escaldar do fogo nos refolhos da alma. Para que por que nos lamentarmos do destino, quando o destino é quem nos deverá lastimar? Sejamos equitativos. Deus apontou-nos a picada, por onde deveríamos alcançar a estrada larga ao fim da jornada. Nós, porém, vimos uns frutos tentadores pendurados de um arvoredo no oposto da diretriz palmilhada, semelhando os pampanos de uma videira, e desviamo-nos cobiçosos para furtá-los. Ora, o fruto não era a uva da vinha do Senhor, era o pomo letal, a mançanilha, e a árvore a entorpecente mançanilheira. Fora tarde para retroceder. Estávamos sob a morbidez do sono, envolvidos em cipoais bravios, que nos tolhiam os movimentos. Dentro em pouco vieram serpentes ameaçadoras morder-nos a carne e sugar-nos o sangue, deixando o vírus do seu veneno letífero infiltrado em nossas veias. Foi para a cura desse malefício que aqui retornamos. Foi pela salvação do espírito, alucinado pelo desespero, atormentado pela dúvida, angustiado pela dor, baldo de fé, vazio de crença em um ser criador, que regressamos ao abismo, onde nos havíamos afundado, durante o tresvario da razão. E de mister a salvação. Deus nula impõe como preceito do progresso. Cabe-nos obedecer-lhe às intenções benéficas, paternais, santíssimas com que pretende retirar-nos do tremedal a tempo de não nos aviltarmos até ao extremo de nos rebolcarmos na lama de maior degradamento. Desse paternal cuidado é que vem o acúlio acerado do sofrimento. Ele é a providencial divindade, na figura de um querubim, batendo-nos à porta para tirar-nos dos olhos a venda, que nos tolhe a vista, e do coração espinho, que nos fere a alma. Ah, sem a dor, que seria da criatura irrefletida e insensata. Bendita seja a dor, que vem, como carinhosa enfermeira, curar as cicatrizes das quedas. Ela é efeito, e não causa. Ela é benefício, e não tormento. É o estrabismo dos nossos olhos que erradamente a distingue na sua intervenção beneficente, julgando-a perversa. Em seus braços de ferro, em seus olhos de fogo, em seu peito de brasa é que ela nos detém, nos fita, nos enlaça.
Mas essa detenção é para que nos desviemos do malefício, esse fitar admoestador é para que fiquemos vigilantes contra as investidas da ambição, esse cingir ao seio é para que nos identifiquemos com as palpitações do amor. Ora, a lei é amor, somente amor, mais nada. Amor a Deus e ao próximo. Quem já pensou nisso, quem o entendeu, quem o exercitou? Poucos têm sido os continuadores de Jesus Cristo, raros os que se sacrificam pelas riquezas do céu, nenhum o que o imitou. Aproxima-se, porém, a hora em que vai descer do céu sobre a terra a cidade santa, a Jerusalém nova, vinda da parte de Deus, adornada como uma esposa ataviada para o esposo, conforme a visão do iluminado profeta de Patmos no Apocalipse. É a reabilitação moral da criatura com o seu Criador. E o seu consórcio com a sua vontade. É o extravasar do oceano da fé. E o incendiar-se o coração nas chamas purificadoras da caridade. É o deslumbrar dos olhos nas fulgurações redentoras do sol do amor. As personagens desta história foram envenenadas pela cobiça, pelo orgulho, pelo egoísmo, e nós que fizemos noutras eras senão o mesmo, se é que não continuamos a fazê-lo hoje. Disse o Cristo. Aquele que matar pela espada, morrerá pela espada. Vamos reconhecer na segunda parte desta obra as mesmas figuras, renascidas com outras roupagens, no mesmo meio onde viveram, sofrendo as consequências exatas de suas infrações à lei de justiça e de fraternidade. Veremos então reencarnados. Jacques casado com Lúcia, dos quais nascerá Carlos. O soberano será filho dos antigos criados. É a lei das compensações e da permuta de afetos. O conde e a condessa de Essex novamente reunidos para completar em que tempo interrompido com o assassínio de Gualtério por Roberto Dudley, que virá a ser filho deles, como expiação e para sanar ódios latentes. Desse consórcio também nascerá Cariúta, duquesa de Nemours, o almirante Coligny, casado com Catarina de Médicis para sua reconciliação no mesmo lar, tendo como filhos Alexandre e João duque de Guise, seu assassino. Margarida e Henrique de Navarra, novamente reunidos, porque este a repudiara, sendo Matilde filha deles, atraída pela simpatia que votava à princesa. Vítor também aparecerá inesperadamente, e pagará a dívida dos seus crimes. Da trama urdida por um desencadeamento de paixões e amores complicados, resultarão surpresas emocionantes, reafirmando-se de maneira frisante a perfeição da justiça de Deus. Fim da primeira época. A continuação dessa história é vendida separadamente, sob novo título. Senda de Espinhos. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.